Consulte o código deste programa no site abaixo. Aqui no Excel 2010, eu vou mostrar como criar um programa que funciona como o caixa de uma empresa. Então vamos aqui apertar Alt F11 para ir para o VBA e aqui vamos inserir User Form. Esse formulário vai servir para cadastro de produtos. Então aqui o nome dele vai ser FRM Cadastro Prod. E o caption dele vai ser Cadastro de Produtos. Aqui vamos inserir uma caixa de texto que vai servir para inserir o código do produto. Então essa caixa de texto vai ter o nome txt código prod. Vou colocar aqui um botão que vai servir para cadastrar os dados aqui. Então esse botão vai se chamar CMB Cadastro e o caption dele vai ser cadastrar. Então agora vamos dar aqui um duplo clique sobre o botão cadastrar e eu quero aqui, quando o usuário clicar nesse botão, o dado que está na txt código do produto seja gravado na minha planilha. Então eu vou escrever aqui sheets1.cells11 vai ser igual a txt código prod.text. Então aqui o dado que está na caixa de texto vai ser enviado para a minha planilha 1, na célula 1 e na coluna 1. Vamos apertar aqui F5 para fazer um teste. Então aqui aparece formulário, cadastro de produtos, botão cadastrar e a caixa de texto. Então eu vou colocar aqui o código DFG156 e vou pedir para cadastrar. Então aqui na planilha, na célula da coluna 1 e da linha 1, já aparece o código que eu pedi para cadastrar. Então ao clicar aqui, ele não está limpando a caixa de texto para que eu digite outro código. E se eu digitar aqui outro código, o que ele vai fazer? Ele vai apagar o código anterior e vai registrar esse novo código aqui na célula 1, coluna 1. Só que eu queria que o próximo código que eu digitasse viesse para a próxima linha. Então vamos fechar aqui, vou dar um duplo clique no botão cadastrar e aqui nós vamos ter que mudar constantemente essa linha aqui. A coluna pode ser a coluna 1 mesmo, mas a linha do código vai ter que ser sempre a linha abaixo do último código que foi registrado. Então eu vou criar aqui uma variável chamada linha, vou dizer que ela é igual a 1. E aqui eu vou criar um laço para dizer o seguinte: enquanto as células da planilha 1 alinham de acordo com o contador aqui da coluna 1 forem diferentes de em branco, é para aumentar o valor da linha. Então a linha vai ser igual a linha mais 1. Isso aí vai fazer com que o valor da linha aumente de 1 em 1. Então, por exemplo, lá na primeira vez que eu vou registrar o primeiro código, linha está valendo 1. Então ele vai lá na planilha 1, na célula da linha 1 e da coluna 1 e vai verificar se lá está em branco. Se estiver, ele não vai fazer nada. Agora, se não estiver em branco, ele vai pegar esse valor de linha, que é 1, e vai somar mais 1. Então linha vai ficar valendo 2. Aí ele volta e verifica lá na linha 2 se tem algum dado. Se tiver, ele aumenta o valor de linha. Se não tiver, ele não aumenta. Aí linha continua valendo 2.
né? E se tiver linha, vai passar a valer 3. E assim aqui eu vou descobrir qual é a linha que está em branco. Então agora eu vou modificar aqui. No lugar desse linha 1, eu vou colocar a variável linha. Então eu vou apertar F5 novamente e aqui eu vou digitar um código DRF678, vou pedir para cadastrar. E agora o código já está vindo aqui na linha de baixo. Vou digitar aqui um outro código, RTY890, e aí ele já está fazendo corretamente, sempre registrando o código na próxima linha em branco. Agora vamos ver esse procedimento em que, ao clicar aqui na caixa de texto, ela fique em branco para que eu já digite outro código. Então vou fechar aqui. Aqui vou dar um duplo clique sobre a caixa de texto e vou escolher aqui o evento Enter. Vou escrever aqui txt codeprod igual a aspas. Então vou apertar F5 novamente, vou digitar um código RTG567, vou pedir para cadastrar. E ao clicar aqui na caixa de texto, ele já limpa para que eu digite um outro código. Agora vamos adicionar aqui mais uma caixa de texto para a descrição do produto. Então o nome dessa caixa de texto vai ser txt-desk. Vamos adicionar mais uma caixa de texto para fazer o preço do produto. Então aqui o nome dessa caixa de texto vai ser txt-preco. E vamos adicionar mais uma caixa de texto para a quantidade do produto. Então essa caixa de texto vai ser txt-quant. Então vamos dar um duplo clique no botão cadastrar. Então agora vamos gravar na planilha esses dados que vão ser digitados nas outras caixas de texto. Na coluna 2 eu vou gravar então a descrição do produto. Na coluna 3 eu vou gravar o preço do produto e na coluna 4 eu vou gravar a quantidade do produto. Então temos aqui sheets1.cells linha, coluna 2 vai ser igual a txt-desk.text. O valor do preço eu vou colocar na coluna 3. Vou utilizar aqui a propriedade value, porque o preço é um valor. E a quantidade também, vou utilizar a propriedade value, que a quantidade também é um valor. Eu vou apertar F5 para fazer o teste. Então o código vai ser WER098. Descrição vai ser notebook PTR. O preço vai ser 1876 e a quantidade que eu tenho 64. Então cadastrar, e aqui na planilha já aparece o código do produto, a descrição do produto, o valor e a quantidade que eu tenho. Eu inseri aqui mais uma caixa de texto chamada txt categoria. Então vamos aqui dar um duplo clique no fundo do formulário e vamos então preencher na planilha a categoria do produto. Então aqui na coluna 5 vai ficar o texto da txt categoria. Então eu vou apertar F5 para cadastrar alguns produtos. Então aqui já temos 3 produtos cadastrados. Temos a descrição, código, quantidade em estoque, preço e a categoria desses produtos. Então vamos apertar aqui Alt F11, dar um duplo clique no fundo do formulário. Então aqui é o mesmo que eu fiz para a txt codeprod, para limpar a caixa de texto quando o usuário clicar lá dentro, eu vou fazer também para as outras caixas de texto. Então eu vou escolher aqui txt categoria e aqui eu vou escolher Enter e vou dizer txt categoria igual a aspas. Então aqui
temos o nosso código para a limpeza das caixas de texto quando o usuário clica dentro delas. Agora aqui vamos inserir um outro formulário. Esse formulário vai servir para o caixa da loja, então ele vai ser chamado de FRM caixa e o caption dele vai ser caixa. Aqui então eu vou colocar uma caixa de combinação e essa caixa de combinação vai trazer as categorias de produtos que eu tiver na minha planilha. Então o nome dessa caixa de texto vai ser CBO categoria e a propriedade text dela vai ser categoria. Então agora eu vou ter que preencher essa caixa de texto com todas as categorias que eu tenho dentro da planilha. Então eu vou dar aqui um duplo clique no fundo do formulário e vou escolher aqui o evento Initialize. Então vamos primeiramente preencher com uma célula da planilha. Então eu vou ter aqui CBO categoria ponto add item. Eu vou adicionar o item que está na planilha 1, na célula da linha 1 e da coluna 5. Então eu vou apertar aqui F5 para fazer um teste. Então aqui eu tenho a caixa de texto e lá já aparece nela o item informática, que é o item que eu tenho aqui na planilha, na coluna 5 e na linha 1. Então eu vou dar aqui um duplo clique no fundo do formulário para verificar. Enquanto houver dado na coluna 5, ele vai fazer isso aqui, ele vai fazer o preenchimento da caixa de combinação. Vou criar aqui uma variável chamada linha, que vai começar valendo 1. Então aqui, enquanto a célula da planilha 1 da linha, de acordo com o número da linha aqui, e da coluna 5 for diferente de em branco, ou seja, tiver algum dado, esse dado vai ser adicionado à caixa de combinação. Então aqui vai ser linha e a coluna permanece coluna 5. E aqui eu vou dizer que linha é igual a linha mais 1, para que ele possa passar para a linha seguinte. Então ele vai começar aqui na linha 1, vai verificar se na linha 1, na coluna 5, tem algum dado. Se tiver algum dado, ele vai adicionar esse dado à caixa de combinação e depois vai aumentar o valor de linha. Linha vai ser igual ao valor que já está em linha, que é 1, mais 1. Então linha vai passar a valer 2. Aí ele vai verificar se na linha 2 tem algum dado. Se tiver, ele vai levar esse dado para dentro da caixa de combinação e vai aumentar o valor de linha novamente para 3. E assim por diante, até que a linha em que ele estiver não possua mais dados. Aí ele vai sair desse laço aqui. Então eu vou apertar F5 e aqui temos a caixa de combinação com as categorias que temos na planilha: informática, eletrônicos e suprimentos. E aqui no evento Initialize eu inseri um código para a ordenação dos elementos da caixa de combinação. O código é este aqui. Eu já comentei este código em aulas anteriores. Se você não estiver entendendo esse código, por favor, veja outros vídeos relacionados à caixa de combinação Combo Box em ordem alfabética. Então, procurando aí no YouTube por Combo Box ordem alfabética, você vai encontrar aulas que falam sobre a ordenação de uma Combo Box. Então, apertando aqui F5, temos aqui a Combo Box ou caixa de combinação, já com os itens em ordem alfabética: eletrônicos, depois informática e depois suprimentos. Então aqui no formulário caixa
eu inseri 2 caixas de listagem e 2 botões. Agora, quando eu selecionar uma categoria, ele vai verificar na planilha todos os itens que fazem parte dessa categoria e vai inserir esses itens aqui nessa caixa de listagem. Aí, se eu selecionar aqui um item e clicar no botão inserir, ele vai inserir esse item aqui nessa outra caixa de listagem. Então eu posso aqui escolher diferentes seções, diferentes categorias. Posso inserir aqui os itens que vão ser comprados, né? Os itens que vão ser vendidos. Então, aqui nessa caixa eu vou ter todos os itens referentes àquela compra ou àquela venda. Então, aqui eu posso manipular também retirando o item. Então, se eu inserir um item por engano, aí eu posso retirar aqui apertando o botão retirar. E aqui eu vou selecionando as categorias, vou selecionando os produtos, vou inserindo na compra ou retirando também. E aqui eu vou ter nessa caixa de listagem todos os itens que foram vendidos. Agora então eu vou mostrar para vocês a parte de código para fazer essa inserção e retirada de itens nessas 2 caixas de listagem. Então eu vou fechar aqui. E aqui eu vou dar um duplo clique nessa caixa de combinação. Então aqui no evento change da caixa de combinação, eu criei o código para jogar o item que está selecionado na caixa de combinação dentro daquela caixa de listagem da esquerda. Então aqui, primeiramente, eu vou limpar a caixa de listagem da esquerda que se chama LST todos. Então eu escrevi aqui lsttodos.clear. É importante limpar a caixa de listagem, por quê? Então vamos apertar aqui F5 para que vocês possam ver. Então, por exemplo, se eu seleciono eletrônicos, aparece aqui todos os itens que estão em eletrônicos. Aí se eu venho aqui e seleciono informática, ele limpa aqueles itens de eletrônicos e mostra só os itens de informática. Agora, se eu não limpar a caixa de listagem, então vai aparecer aqui os itens de eletrônicos, depois abaixo os itens de informática. Mas não é isso que eu quero que apareçam apenas os itens da seção selecionada aqui. Então, é por isso que eu primeiramente limpo esta caixa de listagem aqui. Vou fechar aqui, vou voltar para o código. Então eu criei aqui a variável linha do tipo integer e a variável item selecionado do tipo string. A variável linha começa com o valor 1. E a variável item selecionado vai ser aquele item que está selecionado na caixa de combinação categoria. Então, para obter o item selecionado, eu tenho que usar aqui a propriedade list da caixa de combinação e informar para ela o índice do item selecionado. Então, o índice do item selecionado, quem vai me dar é a propriedade listIndex. Então aqui, já sabendo qual é o item selecionado, eu criei aqui um laço dizendo que enquanto as células da planilha 1 a linha de acordo com o valor de linha e a coluna 5 forem diferentes de em branco, é para ele verificar o seguinte: se
o valor que está nesta célula da planilha 1 for igual ao valor que está em item selecionado, então é para ele adicionar o item da coluna 2 dessa mesma linha que está a célula que tem o mesmo valor do item selecionado. Vamos supor que lá na célula da linha 1 e da coluna 5 esteja o valor X, que seria o que? Seria a seção X. Então, ele vai verificar o seguinte: lá na célula da linha 1 e da coluna 5 está em branco? Não, lá tem o valor X. Então ele vai entrar aqui e vai perguntar o seguinte: se esse valor X for igual ao valor do item selecionado, então vamos supor que lá também na minha caixa de combinação eu tenha selecionado o valor X. Então ele vai perguntar o seguinte: X é igual a X? Sim. Então ele vai entrar aqui e na mesma linha que está esse valor X, que seria o nome da seção, ele vai adicionar a list box, não o valor X, ele vai adicionar o valor que está na coluna 2, que é onde está a descrição do produto. Então aqui, olhando na planilha, nós temos aqui na coluna 5 está a seção, que seria o valor X ali do nosso exemplo. Só que ele não vai adicionar esse valor X aqui da seção, ele vai adicionar esse valor que está na coluna 2, ou seja, o valor da descrição do produto. Então, se eu selecionei o item informática, ele vai adicionar na caixa de combinação o valor gravador de DVD. Só que se tiver mais informática aqui, ele vai adicionando também. Então vamos colocar aqui informática. Vamos colocar alguns dados aqui. Eu tenho 12 desse item. O valor desse item é 154. Qual é esse item? É um HD externo. O código dele ERT295. Então agora eu vou apertar aqui F5 para rodar. Então agora vou selecionar aqui a categoria informática. Ele coloca aqui todos os itens de informática. Então agora eu posso selecionar aqui o item e inserir nessa caixa de combinação. Então vejam que ao selecionar informática, ele não escreveu aqui nessa caixa de listagem informática, que seria o item da coluna 5. Ele escreveu aqui gravador de DVD e HD externo, que são os itens correspondentes à informática na coluna 2, que é a descrição do produto. Aqui também eu encontrei um erro no programa, que é o seguinte: ele, como tem informática duas vezes aqui, ele está inserindo também informática aqui nessa caixa de listagem duas vezes, tá? Isso eu não quero, depois eu vou ter que retirar essa repetição aqui. Mas então, voltando ao nosso código, eu vou fechar aqui, vou voltar aqui para o evento change da caixa de combinação. Então eu joguei aqui a descrição do produto para dentro da caixa de listagem. Agora eu aumento o valor de linha para que ele possa procurar aqui na próxima linha se o item selecionado, que é a categoria, tem mais algum produto da categoria na planilha. Se houver mais algum produto, ele vai jogar esse produto para dentro da caixa de listagem.
Então essa caixa de listagem vai ficar com todos os produtos que pertencem àquela categoria de produtos. Agora aqui no nosso formulário, então eu seleciono um item aqui da categoria e aqui todos os produtos dessa categoria vêm para essa caixa de listagem. Agora vou dar um duplo clique aqui no botão inserir. Então para inserir um produto na outra caixa de listagem, eu vou ter que verificar primeiramente se algum item foi selecionado, porque se nenhum item foi selecionado, vai dar um erro no programa. Por quê? Porque aqui eu estou pedindo para adicionar a caixa de listagem seleção o item que foi selecionado na caixa de listagem todos. Então, primeiramente, preciso verificar se realmente na caixa de listagem todos tem algum item selecionado, porque se não tiver, quando chegar aqui nessa linha, ele não vai saber o que adicionar a essa caixa de listagem, já que não tem nenhum item selecionado na caixa de listagem todos. Então eu pergunto aqui, se na caixa de listagem todos o item selecionado for maior ou igual a 0, então isso aqui quer dizer o seguinte: os itens da caixa de listagem começam com o valor 0. Então o primeiro item que está lá dentro da caixa de listagem é o item 0. Então vamos supor que lá dentro da caixa de listagem todos está o item HD externo. E também está o item Notebook. Então, o HD externo seria o item 0 e o Notebook seria o item 1. Então, se a propriedade ListIndex aqui estiver me retornando um valor igual a 0 ou maior que 0, significa que eu tenho algum item selecionado. Agora, se eu selecionei o item 0, por exemplo, então é o primeiro item que está lá dentro da caixa de listagem. Então ele vai pegar esse primeiro item que está dentro da caixa de listagem todos e vai adicionar a caixa de listagem seleção. Então vamos aqui apertar F5. Então aqui eu escolhi uma categoria, eletrônicos. Ao mudar aqui o item que estava ali só categoria, eu mudei para eletrônicos. Então quando eu faço uma mudança aqui, ele já joga todos os produtos dessa seção aqui nessa caixa de listagem. Aí quando eu clico aqui em inserir, ele não faz nada. Por quê? Porque eu não selecionei nenhum item aqui nessa caixa de listagem. Então é por isso que eu perguntei lá, se houver algum item selecionado, é para inserir aqui nessa outra caixa. Se não houver, não faz nada. Então agora eu vou selecionar, vou clicar em inserir. E agora sim, como ele viu que tinha um item selecionado aqui, ele jogou esse item selecionado para essa outra caixa de listagem. Vou fechar aqui e agora eu vou dar um duplo clique sobre o botão retirar. Então aqui novamente eu tenho que perguntar se há algum item selecionado na caixa de listagem seleção. Se houver algum item selecionado, então ele vai pegar esse item que está selecionado e vai remover esse item da caixa de seleção. Tá? Então aqui, apertando F5, eu vou primeiramente inserir algum produto aqui. Inserir. Agora eu selecionei aqui e vou retirar. Então agora foi retirado o produto.
Vou novamente inserir. Vou inserir aqui, só que agora eu não selecionei nenhum. Então eu vou apertar retirar. Ele não faz nada, também não dá nenhum erro, porque eu não selecionei nenhum item aqui para retirar. Então agora eu vou selecionar um item e vou retirar. Só ficou aqui na caixa de listagem este item aqui, gravador de DVD. Então, após ordenar a caixa de combinação categoria, eu vou verificar se tem algum item repetido e vou remover esse item. Então, estou criando aqui duas variáveis, ant e post, do tipo integer. Essas duas variáveis vão servir para mim como contadores para contar os itens posteriores e anteriores. Então aqui estou criando um laço para a contagem dos itens anteriores, que vai começar de 0 e vai até a quantidade de itens que houver na caixa de combinação categoria menos 1. Então, por que menos 1? Porque a contagem dos itens começa em 0. Então, se a caixa de combinação tiver 10 itens, a contagem vai ser de 0 a 9. Porém, essa propriedade listCount me dá o total de itens que tem na caixa de combinação. Então, se a caixa de combinação tiver 10 itens, ela vai me retornar o valor 10. Só que como eu quero contar de 0 a 9, eu vou ter que fazer aqui 10 menos 1. O mesmo vai ser para o contador dos números posteriores. Só que ele não vai começar de 0. Ele vai começar de 1. Por que de 1? Porque o anterior começa em 0 e o posterior é um item acima. Então ele vai ser igual a anterior mais 1. E ele também vai até 9, caso a nossa caixa de combinação tenha 10 itens. Então eu pergunto aqui primeiramente, se o valor de anterior for maior ao número de itens da caixa de combinação menos 1, ou se o valor de posterior for maior ao número de itens da caixa de combinação menos 1, é para ele sair desse procedimento aqui. Tá? Então ele não vai mais verificar se tem algum item repetido. Então eu faço isso aqui para prevenir que esses contadores aqui, posterior e anterior, não ultrapassem o número de itens que tem na caixa de combinação, porque se ultrapassar aqui o número de itens, ele não vai encontrar o item e vai dar um erro no programa. Agora, se não tiver ultrapassado ainda, então eu vou perguntar se o item anterior for igual ao item posterior, então é para ele remover o item posterior. Então aqui apertando F5, nós vamos ver aqui que na caixa de combinação categoria, eu não tenho mais o item informática repetido, só tenho aqui os itens eletrônicos, informática, uma vez só, e suprimentos. Então aqui nós temos o evento clique do botão inserir. Então nós verificamos aqui se algum item foi selecionado na caixa de listagem todos. Se o item foi selecionado, adicionamos esse item à caixa de listagem seleção. Agora eu vou fazer uma modificação aqui para que, caso o usuário não tenha selecionado um item, apareça uma caixa de mensagem dizendo: selecione um item.
Então eu vou colocar aqui um not. E aí vai ficar o seguinte: se não tem algum item selecionado, então exiba uma caixa de mensagem MSG Box com a mensagem selecione um item. Agora, caso contrário, adicione esse item à caixa de listagem todos. Então eu vou fazer o mesmo aqui para o evento clique do botão retirar. Então vou colocar if not. Aqui vou colocar uma caixa de mensagem com a mensagem selecione um item. E caso contrário, ou seja, caso ele tenha selecionado algum item, é para adicionar esse item à caixa de listagem de seleção. Então eu vou apertar aqui F5, vou fazer um teste aqui. Então selecionei eletrônicos e vou clicar em inserir. Ele exibe então a caixa de mensagem. Selecione um item. Eu clico em OK, porque como eu não selecionei um item aqui, ele não consegue inserir um outro item nessa caixa de listagem. Então agora eu vou selecionar o item, vou clicar em inserir e aí tudo bem. Agora eu vou clicar em retirar. Novamente ele exibe a mensagem selecione um item. Vou clicar em OK, vou selecionar um item e clicar em retirar. Agora sim ele retira o produto. Vou clicar novamente em inserir e aqui nessa caixa de mensagem eu quero colocar um título, por exemplo, o erro, tá? Então vou clicar em OK aqui, vou fechar, voltando aqui para o meu código. Então ficou assim, ó, message box, selecione um item, entre aspas, vírgula, vírgula, entre aspas, erro. Então esse vírgula, vírgula aqui é porque eu estou omitindo uma informação. Aqui nesse local deveria ser colocado o tipo de botão que eu quero. Se eu quero o botão cancelar, o botão OK, se eu quero o botão sim e não. E aqui eu tenho diversos botões que eu posso colocar. Como o padrão da caixa de mensagem é o botão OK, então eu posso deixar em branco aqui. Ou posso escrever VB OK only. O efeito é o mesmo. Deixar em branco ou escrever VB OK only ou um outro botão que eu queira. Então vou apertar aqui F5. Vou escolher uma categoria eletrônicos e vou clicar em inserir. Ele exibe aqui o título erro, selecione um item. Aqui no formulário cadastro de produtos, eu alterei a caixa de texto categoria para uma caixa de combinação. Essa caixa de combinação chama-se CBO categoria. Também aqui adicionei um botão para adicionar categoria. Então aqui, quando eu for cadastrar um produto, eu vou escolher uma categoria para esse produto. Caso não haja uma categoria para esse produto, eu vou então adicionar uma categoria. Então eu vou dar aqui um duplo clique nesse botão adicionar categoria. E aqui nós temos o seguinte: a única função desse botão é mostrar o formulário adicionar categoria, que eu também adicionei aqui a essa pasta de trabalho. Eu escrevi aqui frm adicionar categoria ponto show. Então aqui para mostrar um formulário eu uso aqui o ponto show com o nome do formulário. Agora então eu vou entrar aqui no frm adicionar categoria. Aqui eu tenho uma caixa de texto chamada txt categoria e um botão adicionar. Vou dar um duplo clique aqui nesse botão adicionar e aqui então
eu vou fazer a verificação da próxima linha em branco, utilizando aqui o while na planilha 2, onde eu escrevi as categorias na coluna 1. Então ele vai verificar lá as categorias que já tem e vai verificar qual é a próxima linha em branco. Nessa linha que está em branco da coluna 1, ele vai então registrar o texto da TXT categoria. E aqui vai limpar a caixa de combinação categoria que está no FRM Cadastro Prod. Então aqui no FRM Cadastro Prod eu tenho a CBO categoria. E aqui no FRM adicionar categoria, quando eu peço para adicionar uma categoria, eu limpo essa caixa de combinação. Por quê? Porque senão ele vai deixar todas as categorias que já estão lá e vai adicionar outras categorias novamente. Então apertar aqui F5 para mostrar. As categorias que eu tenho são calçados, culinária, eletrônicos, ferramentas, games, informática, suprimentos e texto. Então, por que eu peço para limpar essa caixa de combinação? Porque senão ele vai deixar todas essas categorias aqui e depois de texto aqui embaixo ele vai começar tudo de novo. Calçados, culinária, eletrônicos, ou seja, os itens vão ficar duplicados aqui. Então, para que os itens não fiquem duplicados é que eu estou pedindo para limpar essa caixa de combinação. Então, voltando aqui para o FRM adicionar categoria, no botão adicionar eu limpo então a caixa de combinação categoria, só que como ela está em outro formulário, ela não está nesse formulário adicionar categoria, eu vou ter que informar aqui primeiro o nome do formulário, que é FRM Cadastro Prod .cbo categoria .clear. Então é para limpar a CBO categoria que está dentro do FRM Cadastro Prod. É aqui de novo, valor de linha vai retornar para 1. E aqui então eu vou adicionar os itens que estão gravados lá na planilha 2, na coluna 1. Eu vou adicionar esses itens à CBO categoria, que está dentro do FRM Cadastro Prod. Depois aqui eu vou ordenar a CBO categoria, que está dentro do FRM Cadastro Prod. E também vou fazer aqui uma verificação se há algum item repetido dentro dessa caixa de combinação. Se houver, eu vou remover esse item repetido. Então toda essa parte de código aqui nós já tínhamos visto: código para ordenar, código para remover, código para adicionar item. Só que agora eu estou fazendo novamente, porque estou fazendo a partir de outro formulário. Aqui no FRM Caixa, vamos dar um duplo clique no botão Inserir. Então aqui já adicionamos o item selecionado à Listbox Seleção. Agora eu vou adicionar mais uma coluna à Listbox Seleção. Então vou dizer aqui lst seleção.column count igual a 2. Essa Listbox vai ficar agora com duas colunas. Então eu vou iniciar aqui novamente na linha 1. Vou dizer que o item selecionado é aquele item que foi selecionado na caixa de listagem todos. Então através desse item selecionado eu vou fazer uma busca na planilha. Lá na coluna 2 da planilha 1 eu vou buscar esse item selecionado. Se o usuário selecionou gravador de DVD, então eu vou pedir para ele vir aqui nessa coluna 2 e procurar onde está o gravador de DVD. Como eu vou fazer isso? Então eu vou usar o while aqui, vou dizer enquanto a célula da coluna 2, a linha de acordo com o valor de linha, for diferente do item selecionado, é para ele ir para a linha de baixo. Então ele vai ficar indo para a linha de baixo até encontrar o mesmo valor do item selecionado na célula da coluna 2. Então dessa forma eu vou descobrir em que linha está o item selecionado. Descobrindo a linha desse item selecionado, eu vou então jogar o valor que está na mesma linha do item selecionado, só que o valor da coluna 3, eu vou jogar esse valor dentro da caixa de listagem LST seleção.
Então aqui ele vai procurar gravador de DVD e vai achar aqui na linha 1. Então nessa mesma linha 1, só que na coluna 3, ele vai achar o valor 138,56. Vai jogar esse valor lá para dentro da Listbox LST seleção. Só que ele vai jogar na coluna 2. A numeração das colunas de uma Listbox começa em 0. Então a primeira coluna é a coluna 0 e a segunda coluna é a coluna 1. Então eu tenho que informar para ele aqui qual é o item que ele vai adicionar, ou seja, se é o primeiro, segundo, terceiro item. Só que esse item também começa com a contagem 0. Então o primeiro item é o item 0. E aqui eu vou selecionar em qual coluna ele vai colocar. Então aqui o item vai ser, eu vou precisar contar quantos itens tem na list box. Então, como eu adicionei aqui o item que foi selecionado na LST todos a LST seleção, então a LST seleção já tem um item. Então eu vou pedir para ele contar quantos itens tem na LST seleção. Aí ele vai me dizer, tem 1. Aí eu vou tirar menos 1. Por que menos 1? Porque a contagem começa em 0. Ele vai adicionar na LST seleção o item 0 da coluna 2. Vai ser igual ao valor que está na mesma linha do item que foi selecionado, por exemplo, gravador de DVD, só que ele vai adicionar o item da coluna 3. Então aquilo que eu já falei, ele vai pegar aqui, vai localizar o gravador de DVD, só que não vai adicionar gravador de DVD, a caixa de listagem. Ele vai adicionar o valor 138,56. Então eu posso apertar aqui F5 para fazer o teste. Vou selecionar a categoria eletrônicos, vou selecionar o item TV de plasma. Vou pedir para inserir. Então aqui ele já inseriu TV de plasma e o valor do item. Então aqui eu inseri no formulário caixa o botão calcular e o botão desfazer. Então aqui nós vamos selecionar um item e inserir aqui na caixa de texto. Selecionar mais um item, inserir na caixa de texto. Pedir para calcular o total. Então aqui aparece o total e o valor e os 3 botões aqui desaparecem. Agora se eu clicar em desfazer, ele retira aqui o total para que eu possa inserir mais itens, calcular novamente. Então agora eu vou mostrar o código. Então dando aqui um duplo clique no botão calcular, eu primeiramente desabilito os botões inserir, retirar e calcular. Então utilizando aqui a propriedade visible igual a falso, eu faço com que os botões desapareçam do formulário. Depois aqui eu vou calcular a soma dos valores. Então soma começa valendo 0 e eu vou ter aqui para ir de 0 até a contagem de itens da caixa de listagem seleção menos 1. A soma vai ser igual ao próprio valor de soma mais o valor que está lá no item da caixa de listagem na segunda coluna. Então soma começa valendo 0, ele vai pegar 0 mais o valor que está lá em primeiro lugar. Então vamos supor que lá tem 1000, soma vai ficar valendo 1000. Aí de volta pega o segundo valor, vamos supor que o segundo valor é 500. Então soma já está valendo 1000 mais 500, soma vai ficar valendo 1500. E assim é que ele encontra o total dos valores que estão ali na caixa de listagem seleção. Agora eu vou adicionar mais um item à caixa de listagem, que é apenas um pontilhado para separar os valores do total. E na segunda coluna também eu vou adicionar aqui o pontilhado. Então aqui estou informando coluna 1, que é a coordenada da segunda coluna. Em seguida eu adiciono mais um item, que é a palavra total. E na segunda coluna eu adiciono o valor da soma. Depois eu faço aqui um alinhamento da caixa de listagem à direita. Então estou usando aqui a propriedade TextAlign igual a FM TextAlign Right, que é para fazer o alinhamento à direita. Agora eu vou dar um duplo clique aqui no botão desfazer. Então aqui eu estou removendo o último item, utilizando aqui a propriedade remove item, e estou informando aqui list count -1. List count -1 vai dar o último item. Então eu removo o último item e depois removo o último item novamente.
E aí então eu consigo remover os dois últimos itens, que são o pontilhado e o total. E aqui eu reabilito os botões inserir, retirar e calcular, com a propriedade visible igual a true. Eu fiz algumas modificações no programa e vou mostrar para vocês quais foram essas modificações, mas não vou mostrar o código. Gostaria que vocês tentassem criar esse código para fazer essas modificações como um exercício. Primeiramente, vocês devem tentar fazer sozinhos, e caso não consigam, aí sim vocês podem consultar o código que está nesse site aqui. Então as modificações foram as seguintes. Quando eu inicio o programa, ele está aqui com as caixas de listagem em branco, os 4 botões aqui, a caixa de combinação aqui mostrando o texto categoria. Aí eu posso escolher uma categoria. Ao escolher a categoria, ele já preenche aqui essa caixa de listagem da esquerda. Ao selecionar um item, aparece essa outra caixa de listagem com o texto quantidade. Aí eu posso escolher aqui uma quantidade. Ao clicar em inserir, essa caixa de listagem aqui é limpa. A caixa de combinação aqui desaparece. Aqui aparece a quantidade de produtos escolhida, aparece a descrição do produto e aparece o preço multiplicado pela quantidade de produtos. Eu posso clicar em calcular e aqui aparece a quantidade de produtos, a descrição do produto, o preço do produto multiplicado pela quantidade e o total aqui da compra. Aqui no meio aparece pontilhados. Então eu posso aqui clicar em desfazer para desfazer o cálculo do total. Posso adicionar mais produtos, escolhendo a quantidade que eu quero e inserir. A quantidade que aparece aqui é a quantidade que eu tenho registrada na planilha. Então a quantidade aqui vai de 1 até o número máximo de itens que eu tenho daquele produto. Então o gravador de DVD na planilha está registrada a quantidade 32. Então aqui eu posso escolher nessa caixa de combinação entre as quantidades 1 e 32. Então escolhendo uma quantidade, eu posso inserir, depois eu posso calcular aqui o total da compra. Então fica aí como um exercício para que você faça essas alterações para que o programa fique dessa forma aqui. Tente fazer as alterações sozinho e caso não consiga, consulte então o código neste site aqui.